Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e principalmente pessoas. Eu sou o Diogo Bez, host, e vou trazer uma convidada super especial que tem uma profissão que é arquitetura, mas ela é especialista em casas modulares. Então a gente vai tratar bastante desse assunto, sobre quais os tipos de casas modulares, o que tem de melhor, os prós, os contras. Então, eu convido você a ficar até o final desse episódio. Eu estou aqui hoje com Andressa Dangui. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, agradeço mais uma vez pelo convite. Bora, vamos falar de construção, vamos falar de casa, de desafios, né? Bom, Andressa, e antes de a gente entrar no assunto mesmo de casas modulares, eu ia te convidar para compartilhar com a nossa audiência aqui a tua história, como que tu entrou para arquitetura, como que veio essa aptidão, né, para estar no meio das obras. Bom, então, eu sou do interior do Paraná, numa cidade pequena, né, lá no interior, perto de Pato Branco, chamado Palmas, a cidade que eu nasci. Legal. Mas eu morei a maior parte da minha vida em União da Vitória, porque os meus pais são separados, né, então minha mãe mora em Palmas e o meu pai em União da Vitória. Que foi onde me formei, inclusive, na faculdade. Mas, falando um pouquinho antes de como eu entrei, como eu escolhi fazer arquitetura, na verdade, quando eu estava no colégio, no ensino médio, a escola onde eu estudava tinha uma psicóloga e eles faziam um teste vocacional nos alunos ali do ensino médio, antes de entrarem, né, realmente na faculdade. E quando eu fui fazer o meu teste, deu que era arquitetura. E, na verdade, eu não sabia muito bem o que era ser um arquiteto, porque eu não conhecia nenhum arquiteto, não tinha ninguém na família, nenhum conhecido. E aí eu pensei, o que será que é o arquiteto? Porque eu conhecia a profissão de engenharia, eu sabia o que era um engenheiro. E o arquiteto, o que fazia, né? E aí essa psicóloga indicou para eu ir conversar com uma amiga dela, que era arquiteta, para eu conhecer um pouco mais sobre a profissão, enfim. E aí, antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu tinha baixado um programa que usa e já tinha desenhado até a casa do meu pai. Casa que eu morava com ele. Então, aí eu vi, acho que eu gostei da coisa, acho que realmente é isso que eu vou fazer. E aí eu entrei pra faculdade de arquitetura. E me formei lá em União da Vitória. Que legal, então, olha só a importância do trabalho de base, né? Então, essa estruturação da escola fez com que tu esteja na tua potência máxima, que é a tua profissão hoje. Sim, com certeza fez toda a diferença, o incentivo que a gente teve ali. Inclusive, sempre que eu converso com alguém que tem filhos, né, eu falo, coloca o seu filho para fazer um teste vocacional, porque para mim fez toda a diferença. Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, eu amo o que eu faço, e eu não estaria fazendo isso se não fosse esse teste que eu descobri que era a minha vocação. Que legal. E como que tu veio pro mercado da Grande Florianópolis? E quais os mercados que tu atua também, né? Às vezes eu posso estar estreitando muito. Sim, hoje eu estou atuando, né, a maior parte aqui, mas como eu trabalho com construções modulares, a gente não tem um limite geográfico, digamos assim, onde chega um módulo, onde chega um container, onde chega um caminhão, né, ou até mesmo de navio, a gente consegue atender. Então não tem limite geográfico, mas hoje sim estou atuando a maior parte aqui na Grande Florianópolis. Bom, então, quando eu terminei a faculdade, eu não vim de imediato para cá. Primeiro eu fui tentar lá no Mato Grosso do Sul, fui para lá tentar a parte profissional, acabei não me encaixando muito. Aí eu decidi que eu queria morar em Santa Catarina. E aí, primeiro, eu mudei para Balneário Camboriú. Quem não quer morar em Balneário Camboriú, né? Então, eu me mudei para lá, assim, com a cara e com a coragem. Falei, olha, se for para eu me dar bem aqui, se for para eu conseguir crescer profissionalmente, eu vou conseguir um emprego de imediato, independente da área que seja. E aí, eu fui para Balneário, levei alguns currículos. E na primeira empresa de RH que eu entrei, eu conversei com a recrutadora lá. Ela falou, olha, Andressa, pelo teu currículo, pelo teu perfil, eu já tenho uma vaga para você, eu nem lancei essa vaga ainda. Então, né, e aí eu soube que porque era pra dar certo, era pra eu prosperar, independente da área que seria. E aí eu comecei trabalhando como vendedora, né, então já sempre, a vida inteira, trabalhei com essa parte comercial, né, então eu entrei como vendedora em uma empresa de imóveis, imobiliário solto, de alto padrão. Legal. E aí eu entrei nessa empresa, fiquei ali por um tempo. Aí acabou trocando a gerência e ela decidiu que eu não me encaixava ali nos perfis, né, da loja. E hoje eu sou totalmente grata, assim, olha, se eu pudesse agradecer ela, realmente eu diria obrigada, porque realmente eu precisava me recolocar em outro local. E aí eu saí dali
E comecei a trabalhar como vendedora também em uma empresa que fazia modificações de container. Então, eu entrei como comercial também, entrei como vendedora nessa empresa. Fiquei durante 45 dias como vendedora e aí eu passei para gerente comercial do plantão ali onde tinha a fábrica. E aí fiquei ali por um tempo também. Foi ali que eu conheci a construção modular e o container propriamente dito. E aí eu fiquei um tempo nessa empresa, né? Mas aí eu não concordava com algumas questões da empresa de modo geral e eu decidi trilhar meu caminho sozinha. E aí eu continuei com os projetos em container, era mais focado no container na época, né? Trabalhando com os projetos em container, porque eu já estava sendo reconhecida por esse método construtivo. E aí, enquanto eu fazia esses projetos em container, eu comecei a trabalhar numa empresa como controle de qualidade, acompanhamento de obra, de uma empresa que fazia execução de obras de shopping. Que aí é gesso, elétrica, revestimentos, né? Tudo que hoje a gente usa, digamos assim, dentro da construção modular também. Então, eu entrei nessa empresa. E aí, lá, eu conheci o meu atual esposo, né? Que a gente se conheceu lá, ele era o responsável pelas equipes de produção. E eu entrei lá para trabalhar também. Aí, a gente acabou, né, enfim, se envolvendo. E aí, chegou um momento que eu tava com um projeto em container para executar. E aí a gente avaliou juntos, olha, tudo que tá aqui, ele falou pra mim, né, tudo que tá aqui nesse teu projeto, eu consigo executar, porque ele já também sempre foi muito empreendedor, trabalha com serralheria desde os 15 anos, já trabalhou com elétrica, enfim. E aí ele olhou, olha, tudo que tá aqui nesse projeto, eu dou conta de fazer. O que você acha de a gente conversar com o cliente pra gente pegar pra executar essa obra? Já entregar completa. Isso, pra entregar completa. Só deixa eu abrir um parênteses, qual o nome do esposo? João Vitor. Mandar um abração pro João Vitor aí, né? Bora. E aí, essa obra, que foi a primeira que a gente pegou para fazer do zero e completa, era aqui na região da Grande Florianópolis. Então, foi por isso que a gente mudou para cá, para executar essa primeira obra, que foi em São José, que é o Passeio São Pietro. É um projeto feito todo em container. Aqui na Floresta? Isso. Que legal, muito bonito ali, parabéns. Ali. Foi o primeiro projeto que a gente executou 100%, assim, né? A gente tocou toda a obra ali. E aí foi quando a gente veio pra cá. E aí a gente mudou pra cá em dezembro de 2019. Então a gente pegou bem o começo da pandemia. Então o começo foi bem difícil. Ainda bem que a gente tava com essa obra, porque aí, querendo ou não, né, a gente engatou e conseguiu ali se manter com essa obra. Então foi esse motivo que trouxe a gente pra cá. E aí a gente decidiu não ir mais embora, porque a gente viu que o mercado aqui era muito bom, principalmente para essa questão de construções sustentáveis, né? Então a gente decidiu ficar e montar residência aqui. Então a gente veio em 2019 e estamos até hoje e pretendemos continuar por aqui. Que legal. Agora eu vou buscar um pouquinho. Até já ouvi falar de outras pessoas que a Andressa é arquiteta dos containers, né? E a gente sabe que a tua especialidade é muito mais do que isso. Mas já que a gente tocou no assunto, eu tenho curiosidade, e de repente mais quem esteja nos assistindo também, o container ele deu um boom, né, lá pelos anos 2017, 2018, e aí, no teu ver, tipo, a minha pergunta é assim, deu o boom das casas containers, que tipo, pegava containers e transformava em casa, e depois o mercado foi para o módulo de aço. Tem grandes empresas hoje que trabalham só com isso, né? Ou já existia esse modular de móveis de casas de aço e aí o container, tipo, também dá para fazer de container. Na verdade, tudo começou com o container, né? Então, como você comentou ali, em 2016, 2017, eu comecei a trabalhar com a construção modular bem nessa época. Foi ali no comecinho de 2016. Então, popularizou muito a questão do container, né? E aí, o que acontece? Muitas empresas querendo abraçar, muitas empresas querendo fazer, às vezes sem a parte técnica, sem aptidão para fazer isso, acabou que começou a dar bastante problema a questão do container, porque se você não é especialista nisso, você não sabe como é que faz, acaba dando problemas, né? Sim. E aí foi quando as pessoas começaram a migrar para o modular. Porque o modular, ele minimiza muitos problemas O modular, eu digo a construção em aço, como você comentou, Sim. né? Porque ele, querendo ou não, minimiza bastante alguns problemas que o container, às vezes, acaba acontecendo, sabe? Então, começou a ter essa troca, as pessoas começaram a preferir o modular. E não só pela questão da diferença ali entre eles, nessa questão de alguns problemas que o container pode ter se não for muito bem feito, mas também pela questão das medidas, porque o modular que a gente fabrica do zero, ele tem uma possibilidade maior de dimensões, enfim, né? O container acaba claro. sendo limitado, né? Uhum.
porque o container tem que obedecer o padrão container, né? E o modular de aço, tu já pode criar um pouco mais. Exatamente. E aí o módulo, ele obedece, ele tem algum limite? Tipo assim, porque pro caminhão poder carregar... Para transporte na rodovia, né, o tamanho máximo que a gente consegue na largura é 13,20, tá? Isso se a gente não for considerar aqueles rebatedores que vai um na frente e um atrás. Então, transportes normais, digamos assim, né, é até 13,20 de largura. Dá para fazer módulos maiores, mas às vezes acaba inviabilizando exatamente por essa questão do transporte, porque aí tem que ser um transporte especial, algo bem, né, específico para isso. Então, na largura, 13,20 e no comprimento seria o tamanho da carreta. Tem carretas que vai até 15 metros, mas normalmente a gente trabalha com 12, que é o tamanho do container, né? Que é a medida tradicional ali pra gente poder transportar. Que legal. E aí, tu como arquiteta já tem essa expertise, né? E aí, quem que é teu cliente? É aquele que viu em algum lugar, em alguma exposição, a casa modular? Ou ele tá querendo mais agilidade? Como normalmente é o teu perfil de cliente? Meu cliente é um investidor, tá? Então, normalmente eu trabalho com projetos comerciais e na linha residencial eu trabalho com pousadas, hotéis, para Airbnb. Então, o perfil do meu cliente que me procura é para isso. Ele quer algo rápido e algo que dê um retorno do investimento dele o mais rápido possível, né? Então, a gente costuma falar que é o cliente que busca o melhor custo-benefício. Ele não tá pensando só no preço, porque se às vezes a pessoa tá pensando só no preço, ela vai direto para a alvenaria, né? Mas ela quer saber da questão do retorno rápido. Então, uma construção modular, ela é muito mais rápida, né? Então, para você fazer uma loja, um restaurante, um hotel, como eu falei, uma pousada, muito mais vantagens você trabalhar com a construção modular do que você trabalhar com uma construção tradicional. Então, é esse o perfil de cliente que me procura hoje. Que legal. E até porque a modular, ela... Me corrija, né, se eu estiver errado, mas vocês vão construindo num local, depois só chega e... Não que só chega, se a pessoa chega e mas fala... só chega. Só chega e pluga. E aí, porque o dono do terreno, qual é a responsabilidade dele? Ele tem que fazer um chão, preparar, ou como que funciona essa parte? Assim, até que ponto o construtor, o investidor vai, depois a construção modular chega? Certo. Então, a construção modular, ela precisa ser feita dentro de uma indústria, certo? Então, a gente está industrializando a construção civil quando a gente fala de construções modulares. Então, o que precisa ser feito no terreno é a infraestrutura que não tem como fazer dentro da indústria, que seria deixar instalada a questão da fundação, a questão de rede de esgoto, né? Se não tiver tratamento na rua, muros, né? Então, tudo isso precisa ter uma infraestrutura no terreno para poder receber esses módulos, né? Então, o ideal é já ter toda essa espera para a gente chegar e, como você comentou, simplesmente colocar e plugar o container ou o módulo ou o tipo da construção que for ali em cima. E aí tem todo um alinhamento, digamos assim, vocês passam um projeto da base, o que o cliente precisa. Sim, hoje eu costumo dizer que é a chave na mão, né? Então a gente tá por trás de todas as etapas da obra. Se o cliente desejar, logicamente, a gente consegue acompanhar até da escolha do terreno, se ele quiser, a gente vai escolher o terreno, posição solar, localização, tudo isso a gente também consegue auxiliar. E aí todas essas etapas, quer fazer a fundação, não tem a equipe que vai fazer, eu não tenho equipe própria, mas eu faço toda a gestão, a gente contrata os profissionais, né, faço toda essa gestão para que ele tenha uma solução mais completa possível, porque quando a gente fala do investidor, ele não quer gastar o tempo dele pensando, não quer gastar o tempo dele executando, né, então ele nos procura para entregar uma solução completa, então a gente consegue, além da parte do modular em si, dos módulos, né, a gente consegue também dar um suporte no restante todo, logicamente depende muito da região, né? Não vai viabilizar eu pegar uma obra lá em Manaus, por exemplo, para eu fazer essa parte de infraestrutura, né? Mas aqui na região a gente consegue sim dar um suporte para todas as etapas. Legal. Andressa, e normalmente o teu cliente, ele escolhe o que vai dentro, tipo assim, ou tu faz um briefing com ele para ver o perfil das decorações, dos materiais utilizados no interiores? Projetos comerciais, de duas uma. Ou o cliente já tem um padrão, por exemplo, uma marca, uma franquia, ele já tem uma padronização e a gente precisa adaptar para o modular, trazendo a identidade visual que ele já tem, ou ele nos procura para desenvolver esse protótipo, digamos assim. Então, já teve clientes que a gente ajudou a desenvolver a marca, a gente ajudou a criar o protótipo da franquia. Então, depende muito do que ele já tem no momento. Se ele já tem algo
padronizado e personalizado, a gente adapta para o modular, né? E se ele não tem, a gente ajuda nesse desenvolvimento. Que legal. E hoje com os projetos, o cliente, quer dizer, há tempos já que tem com o projeto, né? Mas o cliente recebe um 3D, ele já vai se encantando com aquilo. Sim, já consegue visualizar como vai ficar pronto, né? Então a gente sempre separa as entregas do projeto em etapas, né? E a primeira etapa já é essa que brilha aos olhos, né? Que é a etapa de a gente fazer um bom briefing, como você perguntou, né? Mas a gente criar realmente e colocar no projeto, colocar no computador como vai ficar o real da obra dele, né? Então a primeira etapa já é essa que brilha aos olhos e quem conhece o modular não troca mais. Que legal. E até a curiosidade, existe prazo médio, claro, cada projeto é um projeto, mas um prazo médio de entrega de depende do tamanho também, né? Depende muito do projeto, depende muito do que o cliente quer dentro desse projeto. Por exemplo, tem clientes que querem os módulos crus. Então vai ser um tempo que vai receber e ele tem que realizar o restante no local. Tem clientes que querem que a gente entregue até com os móveis. Então, depende muito do que vai ser entregue. Tem uma obra que a gente fez, que foram 15 containers, e a gente entregava em etapas. Então, cada mês a gente entregava 5 containers, que a gente está falando aí de 150 metros quadrados por mês. Então, né, depende muito do que vai ser feito. Se o cliente está com mais urgência, a gente acelera a produção, consegue entregar um volume maior. Se ele não está com tanta urgência, a gente reduz, e aí depende do prazo que o cliente precisa. Legal. E uma curiosidade. Manutenção. Normalmente, se uma casa de madeira exige manutenção, uma casa de alvenaria exige manutenção, e não acontece de a construção modular de aço passar uma impressão que a manutenção pode ser mais espaçada, ou vocês dão toda uma orientação? E como é que é a manutenção numa construção modular? Isso também vai depender muito de quem vai executar. Então, né, quando a gente trabalha com isso, a gente tem que saber que os materiais escolhidos têm que ser de boa qualidade. Então, por exemplo, você pode trabalhar com uma construção modular com aço galvanizado, ou você pode trabalhar com uma construção modular com aço simples, né, sem a galvanização. Então, aí você já está deixando a diferença na questão da manutenção. Então, quando a gente fornece os módulos, quando a gente faz todo esse acompanhamento, a gente sempre trabalha com materiais de qualidade. Então, por exemplo, o aço sempre galvanizado, né? Onde faz as soldas tem que fazer uma nova galvanização a frio para não ter o problema de ter a corrosão ali. A pintura é a principal etapa de uma construção modular, principalmente quando a gente está falando do aço, né? Porque ela precisa estar muito bem pintada. Então, você vai utilizar uma tinta de pintura de caminhão, que é o que a gente normalmente utiliza. A gente trabalha com a tinta da WEG. Então, é uma tinta de pintura de caminhão. Então, assim, ela tem uma durabilidade muito grande nessa questão do aço. E o que eu costumo dizer? Lavou, tá novo, né? Porque é a mesma coisa com o carro. Se tem um carro ali, se você lava ele tá novo novamente, né? Então, dá até pra encerar a casa. Exatamente. Então, lavou, tá novo, sabe? O container é a mesma coisa. O container, lógico, ele tem uma vida útil, digamos assim, que tem que ter uma manutenção um pouco maior. Tem que ser muito bem feita a pintura, porque senão realmente dá problema. Mas também é a mesma situação, lavou tá novo, se você utilizar uma boa tinta. Então, resumindo, é uma manutenção mais tranquila do que os outros métodos. Se for bem feito, sim. Caso contrário, tem manutenção também. Que legal. Tá, e aí, já vamos... esse episódio está indo no ar essa semana, então a gente está prestes a estar entrando na Casa Cor. Né, que nós estamos em setembro e dia 28, se não me engano, né? Ou 28, ou 29, a gente dá início à Casa Cor Florianópolis 2025. E a Andressa Dangui vai estar no elenco Casa Cor 2025. Parabéns. Muito obrigada. As expectativas estão bem altas, né? Esse ano a gente decidiu trabalhar com a construção modular de um módulo metálico fabricado, diferente do ano que eu participei já em 2018, quando foi em Itapema, que lá eu participei com um container, e agora a gente vai trabalhar com um módulo metálico, né? Então a expectativa está bem grande. Estamos aí correndo para finalizar todos os ajustes da obra, todos os detalhes, porque a gente tem, né, sempre a parte da obra são prazos curtos aí para a gente realizar tudo. Mas estamos conseguindo bons parceiros, a gente está conseguindo excelentes fornecedores, mão de obra muito boa também, e está dando tudo certo. Que bom. Qual é o número do ambiente? No circuito, a gente é o terceiro espaço depois da bilheteria, né?
Então a gente tem a bilheteria, daí tem 2 casas na frente, nós somos o terceiro. Ah, que bom. Então vai estar bem acessível. Quem vai estar entrando já é o terceiro ambiente. Sim, a gente tá bem no começo. E tu pode dar uns spoilers pra gente? Tipo, qual o conceito da construção? Tá. O que... Só pra gente, assim, pra quem São está spoilers. São spoilers. Eu sei que não pode entregar muito, né? Que tem toda uma política de preservação do que vai ser exposto, né? Mas algum spoiler, alguma coisa assim, só pra gente aguçar a curiosidade pra quem nos assistiu e vai visitar, tipo, isso aqui que você estava falando lá no episódio. Sim, então vamos lá. Bom, o nosso espaço, ele é uma construção modular, nós estamos trabalhando com 2 módulos e o nosso espaço é um loft. Então, nós temos uma parte de área interna e uma parte de área externa, que tem um pátio ali central, enfim, né? E aí é um loft completo. Então, a gente tem quarto, cozinha, sala, banheiro, tudo isso dentro de 36 metros quadrados. E o conceito é para... Imagino que uma pessoa, um casal, uma pessoa sozinha, como é que foi... Como que vocês estão planejando esse ambiente? Como eu comentei, né, o meu foco é sempre para investidores. Então, a intenção, quando a gente decidiu desenvolver esse módulo, é pensando numa locação, num Airbnb. Então, ele foi desenvolvido para um casal, né? Então, a intenção é que, inclusive, a gente saia desse evento com esse módulo vendido, né? Então, a gente vai vender ele durante o evento, inclusive com preço bem especial. E ele foi feito para um casal. Então, a intenção é que a pessoa compre para levar para a serra ou para levar para uma casa de praia, enfim, né? Tem um terreno lá, quero levar essa construção modular. Então, tudo que a gente fez ali, ela tá pensada em não ter nada de desperdício. Então, simplesmente, quando finalizar o evento, a gente vai desmontar, vai separar os 2 módulos, colocar em cima de um caminhão e realocar em outro local. Então, a gente focou muito nessa questão e é pensando num Airbnb, né? Uma casa de veraneio, algo nesse sentido. Então, você que já tem aquele terreno e está sonhando com a sua casa na serra, na praia, e não quer ter a dor de cabeça de uma obra, todas aquelas etapas de uma obra tradicional, então já vai no primeiro dia na Casa Cor, já vai no primeiro dia no ambiente, no terceiro ambiente, e você já vai ver essa casa, então já vai estar com grande oportunidade de ser um comprador. Né? Exatamente. A gente está reunindo todos os parceiros, está fazendo uma excelente condição, né, com tudo isso, porque normalmente como é que funciona a Casa Cor, né? Vocês já participam há bastante tempo, já sabem. Monta-se tudo e no final tem que desmontar. Cada fornecedor pode levar o que é seu, enfim, mas no final acaba perdendo muita coisa. E como eu trabalho focando muito na questão sustentável e projetos sustentáveis, para mim não faz sentido montar e depois ter que desmontar tudo e se perder. Então, a gente conversou com os fornecedores que estão entrando de parceria com a gente e no final tudo isso vai ser vendido e vai ser, né, devolvido para os fornecedores ali a questão do investimento deles, porque realmente eu entendo que é uma parceria, né? Então, a gente conseguiu excelentes condições para esse módulo em especial. Que massa. Então, fica a dica, fica a oportunidade, né, para você aí porque cada vez mais a gente enxerga essa... Enfim, tu lida com os investidores, sabe, né? Mas eu percebo que cada vez mais o pessoal tem sua casa do dia a dia, mas normalmente quer ter seu refúgio, né? Acho que depois da pandemia para cá, esse ar de ter um refúgio para sair Sim. Do cotidiano. Da vida urbana, assim, né? Então... Isso, aí quem tem a oportunidade de adquirir, ótimo. Quem não tem, aí vai contratando experiências, que é o caso de... Exatamente. Depois da pandemia, essa procura realmente cresceu. Eu vi, assim, a questão da construção modular em si, a questão de chalés, a questão de se isolar um pouquinho mais no meio do mato, né? Algo assim, cresceu bastante. Cresceu bastante porque as pessoas começaram a valorizar isso, né? Então, eu tenho Eu e a esposa, a gente tá se programando, né? A gente adquiriu um imóvel em Rancho Queimado, então logo vai sair logo, mais ou menos, né? Uma casa em Rancho Queimado, no condomínio. Só que a gente, de vez em quando, tá com essas experiências. Inclusive, próximo final de semana agora, a gente vai para Urubici, numa propriedade que os proprietários fizeram uma casa, fizeram 2. E aí, hoje, a gente tá fazendo uma conversa, né? Tipo assim, dando aquele ok, vem tal, que hora que mais ou menos check-in e tal.
E aí ela mandou um Media Kit das... Já estão com cinco propriedades dentro Olha da só. propriedade dela. Pra Sim. você ver como vale a pena e como tá crescendo, né? Como vale a pena e como está crescendo essa parte de investimento em locações para experiências, Airbnb, né? Sim. A gente tem clientes em Rancho Queimado, inclusive, tem em Urubici, tem em Nova Trento também, que também tem uma região bem turística ali. Então, tem uma procura muito grande para essa. Nova Trento com turismo religioso, Isso. acredito. A gente fez lá também, bem na frente de uma cachoeira, assim, é lindo lá. Foi em container. Que legal. E aí, a Andressa, ela é conhecida no mercado e todo mundo vai indicando. Mas eu vejo também que tu tem teu trabalho no Instagram. Como que a Andressa lida com isso tudo? Bastante coisa ao mesmo tempo, né? Tanto que antes, como eu comentei, eu e o João Vitor, a gente começou trabalhando juntos, aí a gente, né, trabalhava juntos até então. Agora a gente acabou decidindo desmembrar, digamos assim, botar os ovos em outra cesta, né? E aí agora ele tá trabalhando em outra empresa, uma empresa de planejamento financeiro e proteção familiar. E eu fiquei responsável por tudo daí, né? Com essa parte da empresa, a parte das obras, a parte de projetos, a parte... Inclusive, a gente tinha uma loja, né? Agora a gente decidi também fechar as portas da loja, porque não dá conta de resolver tudo. Vou focar realmente agora somente na parte dos projetos e obra. E também tem a parte das redes sociais. Então, eu gosto bastante de estar presente lá. Eu gosto de eu mesma, né, fazer os conteúdos ali, porque é um universo que eu sou totalmente apaixonada. Então, lido bastante com isso. Inclusive, também dou treinamentos para outros profissionais em relação à questão da construção modular. Já dei mentorias, já dei consultorias, já dei palestras sobre questão de construção modular. Então, eu gosto bastante, realmente, de me envolver com tudo isso. E essa tua generosidade de compartilhar conteúdo é muito importante, porque é difícil a pessoa ter essa bagagem toda que tu tem, né, da construção modular, que veio desde o container. Sim. Agora tá na construção a aço, o steel frame que tá super em alta, cada vez crescendo mais. Sim. E o steel, como tu enxerga o mercado do steel? Tá bastante em alta, tá crescendo bastante, né? A gente sabe que tudo que acontece lá fora uma hora chega aqui, então a questão do steel frame em si, ele tá valorizando bastante, ele tá crescendo, tá aumentando bastante a procura. Falando um pouco sobre essa questão do querer ensinar, né? Que você colocou agora, falando em relação ao steel também. Elencando as duas coisas. O que acontece? Acontece muitos problemas em obra. Então, assim, se tem profissionais que querem trabalhar com isso e não sabem o que estão fazendo, acaba deixando uma imagem ruim no mercado. Então, por exemplo, digamos que você é arquiteto e você quer trabalhar com steel e você não tem conhecimento. Você vai fazer cagada. Você vai fazer algo que não vai dar certo, que não vai funcionar. E aí vai acabar que as pessoas vão dizer, não, esse tipo de construção não presta. Porque não foi bem feito, porque não foi bem executado. E contratei um arquiteto. Exatamente, contratei um arquiteto e não me entregou o que eu precisava. Então, assim, quando eu decidi passar o meu conhecimento adiante, foi exatamente por isso. Porque eu entendo que a construção sustentável, a construção modular, a construção em steel, em wood frame também, ela vai crescer, só que ela precisa crescer de uma forma organizada. Porque se acabar crescendo com os profissionais que não têm nada de experiência, vai virar bagunça, vai virar que as pessoas vão começar a não querer construir com esse método construtivo porque não tiveram uma experiência boa, entende? Então, o fato de eu querer passar adiante é porque eu quero que esse método construtivo que eu trabalho seja bem visto. Porque, querendo ou não, se ele é bem visto, as pessoas procuram mais. Perfeito, que o mercado cresce e de uma forma organizada, uma forma sustentável. Sim. Todo mundo cresce junto. Tu tá dentro do mercado, tu cresce junto, né? Exatamente. Então, essa é a visão que eu tenho. Muita gente fala, mas você adquiriu tanto conhecimento aí ao longo na prática, porque na faculdade a gente não aprendeu isso, né? Então, conheceu tanta coisa na prática e agora você vai passar adiante o que você sabe? Mas tem que passar. Não entendo que tem que ser um egoísmo, entende? Eu acho que as pessoas têm que aprender, têm que saber realmente como que funciona e começar a utilizar o método, porque ele é sensacional. E tem vários segredinhos, né? Tipo, a manta que usa. Sim. É uma casa modular, ela consegue ter, eu vou chamar de perfumarias, né? Mas tipo assim, uns agregados como piso aquecido, tudo. Consegue, inclusive nesse módulo que a gente está fazendo agora para Casa Cor, a gente já instalou o piso aquecido. E já, quando a gente entregar, ele já vai ser entregue com essa perfumaria.
E, então tem muitas coisas, né? Tudo que você consegue, bem dizer, colocar dentro de uma residência tradicional, você também consegue colocar no modular. Tanto questão de móveis, de revestimentos, porcelanato, revestimento de parede, madeira, marcenaria, enfim, tudo é como se fosse a mesma coisa, né? Só que tem que ser pensado que é modular e tem que poder relocar caso precise, né? E aí, agora eu imagino na Casa Cor agora com o piso aquecido. A pessoa vai tá aquecido o piso, acredito. A pessoa se agachando, botando a mão. Sim. E aí ela já... automaticamente ela já linka com o frio. Sim, né? Exatamente. Por isso que a intenção, desde o começo, foi ser vendida para alguém que vai levar para a serra. Então, a gente já pensou nisso, né? Então, tudo ali foi pensado para isso. Então, um friozinho, já tem o piso aquecido. Inclusive, a gente tem na área externa, a gente tem uma banheira de pedra vulcânica. Então, assim, tudo já foi pensado nesse clima, digamos assim, da serra, enfim, de um lugar frio, né? Que legal. Tô curioso, tá? Tô curioso. Você vai gostar, com certeza. Vai ter madeira, bastante madeira? Vai, a gente vai trabalhar com a parte do deck na frente, né? Vai ter a parte umas portas ali, um xarabe. Então, a gente tá trabalhando, tá trazendo, porque eu tenho um pezinho na madeira, né? Então, assim, eu cresci dentro de uma madeireira. Meu pai tinha uma empresa de portas e janelas de madeira. Que legal. Então, eu cresci com aquele cheirinho de madeira, aquela coisa. Tem muito um aspecto sentimental para mim, essa questão da madeira. E aí, essa parceria, né, que a gente formou aí também para esse projeto, tô bem animada. Que legal. Então, logo no terceiro ambiente, Casa Cor 2025, você está convidado pela Andressa, vai chegar lá, ver 2 módulos, e aí você vai ver de perto a construção. E dali para frente é criar, de repente a sua demanda é um pouco diferente. Converse com a Andressa, ela é especialista, ela sabe todos os... Tem algum erro que normalmente o pessoal faz numa construção modular? Não pensar em modular. Pensar como se fosse só juntar os bloquinhos e construir dentro. Então, por exemplo, você vai fazer você coloca 2 módulos um do lado do outro e você coloca um banheiro passando de um módulo para o outro. Sabe? Só usa o esqueleto e aí não pensa de forma modular. Então, isso é o principal erro que acontece. Porque aí você imagina, você trabalha com modular, depois você quer desmontar, quer levar para outro local, ou enfim, muitos dos meus clientes têm terreno alugado, alugam um terreno para investir. Então, precisa pensar de forma modular. Então, o maior erro que eu vejo dos profissionais, né, que não são da área, é trabalhar com esse formato. Ali, pensar, é só uma casca e aí a gente pode fazer o que quiser, do jeito que for por dentro. Então, esse é um erro bem, bem comum, assim. E também na questão das medidas, né? Então, às vezes faz um módulo que não tenha como transportar ou que acaba inviabilizando a execução mesmo, né? Que legal. Então, por isso que é bom contratar uma especialista, né? Exatamente. Que já diminui a chance de erro. Andressa, e aqui a gente vai uma parte mais pessoal, assim, da Andressa. E aí a gente quer saber quais os hobbies da Andressa, final de semana, o que gosta de fazer. Pois olha, é uma boa pergunta, porque todo mundo me pergunta qual é o seu hobby. E eu nunca sei o que responder, eu acho que eu só trabalho. Acho que o momento que a gente tem de descanso é pra assistir um filme, assistir uma Netflix, enfim. Mas é bem raro acontecer ultimamente. A cabeça tá sempre... Eu trabalho bastante, gosto disso, então considero um hobby. Tô de olho aberto, tô trabalhando. Exatamente. É a mente do empreendedor não para, né? Do empresário ali fica sempre maquinando. Mas, olha, eu vou te dizer que uma coisa que eu gostava muito de fazer, que eu quero resgatar, é trabalhar com pintura. Fazer Legal. Pintura em tela, eu fazia muito isso. E é uma coisa que já está no meu radar aí pra resgatar. Então é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Deve ser bem flow, né? Tipo assim, Sim. para o agito todo e Exatamente. segura, Exatamente. larga o celular de lado e deixa eu entrar nessa tela. Sim, vou resgatar isso aí ainda. Muito bom. Eu tenho alguns hobbies de esporte, mas uma coisa que eu quero aprender, quero ver se até o final do ano minha aventura é cozinhar. Olha só. Não sei fazer, só sei assar churrasco, né? Mas só sei comer, só. E assar carne. Mas cozinhar eu acho que deve ser algo nesse sentido da pintura, né? Pra quem gosta mesmo, pra quem experiencia isso, com certeza é algo... Entra no flow ali, né? Boa. E a pergunta padrão, Andressa, o que não pode faltar na casa da Andressa? Que não pode faltar na casa da Andressa? Um móvel,
Um local, um lugar? Eu acho que um cantinho de reflexão, assim. Um local para poder se concentrar, fazer uma meditação, fazer uma oração, enfim. Eu acho que é algo que é bem importante e deveria ter em todas as casas também, né? Algo Legal. que você consiga ter um momento de desligar. Muito bom. E quem quiser encontrar a Andressa nas redes sociais, @andressa.dangui ou @Dangui Construções. @dangui.construções. E no TikTok, a arquiteta dos containers. Ah, no TikTok tá lá o... Sim. Que é o nome que grava, né? Por mais que tu tenha toda outra expertise, Sim. mas é o nome que grava. E quer deixar algum recadinho? Eu espero que todo mundo visite a gente lá na Casa Cor, porque vai ser um evento sensacional. A Casa Cor promete muito esse ano. E vou esperar todos vocês lá. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, ter o tempo de vir aqui compartilhar conteúdo conosco. Eu vou agradecendo a sua audiência, o seu tempo de também estar nos acompanhando. E a gente vai ficando... Eu peço aqueles recados paroquiais, né? Que é ativar o sininho, se inscrever no canal. Boa. Não pode faltar. Comente aqui embaixo e a gente vai agradecendo a sua audiência e ter ficado até aqui conosco até o final. Valeu, muito obrigado.